Olá, meu nome é Maria Luísa e eu vou falar sobre fundição em molde permanente. Bom, primeiramente, a gente vai dar uma perspectiva geral. A base da fundição em molde permanente é utilizar o mesmo molde diversas vezes, sem que haja necessidade de fazer um para cada processo. Em geral, esses moldes são de aço ou de ferro fundido. Esse molde metálico tem que ser projetado de alguma forma que ele abra e fecha de forma rápida, para que possa ser utilizado várias vezes sem deformar ele ou a peça. A cavidade desse molde tem que ser bem usinada, com dimensões precisas e bom acabamento, para que a peça seja feita uma vez só, sem acabamentos posteriores. Os metais mais comuns para fundir nesses moldes são alumínio, magnésio e ligas à base de cobre e ferro fundido. Em geral, materiais com baixo ponto de fusão. Podem ser utilizados machos para formar superfícies internas, mas esse tem que ser de maneira fácil de retirada, para facilitar na hora de tirar o macho e não ficar nenhuma marca no interior da peça. Bom, agora eu vou explicar aqui basicamente o processo da base de fundição em molde permanente, que mostra aí na imagem. Primeiramente, o molde ele é aquecido e uma ou mais camadas de recobrimento são jateadas, né, na cavidade. E esse pré-aquecimento ele facilita na hora de fluir o material pelo molde e o recobrimento ajuda na hora de descolar a peça do molde. Após o vazamento, assim que o metal solidifica, o molde é aberto e a peça fundida é removida. O molde precisa ser aberto antes que o resfriamento ocorra para que ele não se desenvolva trincas na peça. As vantagens que tem são um ótimo acabamento superficial e o controle dimensional. A solidificação rápida permite uma estrutura mais afinada com maior resistência mecânica. Os contras é que a peça tem que ser simples e com metais de baixos pontos de fusão. Aqui eu vou falar sobre agora alguns tipos de fundição em molde permanente. Temos aqui a fundição por derretimento. O fundido ele é produzido pela inversão do molde, após a solidificação parcial da superfície, para assim ele entrar com metal líquido no centro da peça. Ou seja, se a gente tem uma bola e a gente quer fundir essa bola, o molde dela, né, a gente vai fundir em volta dela para depois entrar o metal dentro da peça. Nesse caso, a aparência exterior é importante, mas a resistência mecânica e a geometria dentro da peça são poucos importantes. E a solidificação ela inicia nas paredes do molde para dentro da peça. Aqui na imagem a gente tem a fundição por baixa pressão, que é assim: o fluxo do material é causado somente pela gravidade. A vantagem é que o metal limpo é introduzido no molde, sem contato com ar. Logo, os efeitos de oxidação são minimizados e a propriedade mecânica do material é melhorada. E ela é parecida com a fundição em molde permanente sob vácuo, só que a diferença é que o fluxo do material é forçado através do vácuo. É bem parecido pela fundição por baixa pressão, só que a diferença é que usa para direcionar o líquido pela cavidade e tem as mesmas vantagens que a fundição por baixa pressão. Agora a gente vai falar aqui sobre um outro método que é o die casting. A fundição sob pressão é um processo no qual o metal fundido é injetado na cavidade do molde permanente sob alta pressão. A pressão é mantida durante essa solidificação, após a abertura do molde e a retirada da peça. O uso da pressão elevada é o que vai diferenciar de outros processos de fundição em modo permanente. E assim a gente pode dividir ele em dois tipos: o processo de câmara frio e o processo de câmara quente. Começando pela câmara quente, o metal ele é fundido no container em anexo à máquina, como mostra aí na imagem. E depois um êmbolo é usado para injetar o metal líquido sob alta pressão na matriz. Essa matriz, que em inglês é cast, isso aí vem o nome da casting, né? O ciclo de fundição é de alta produtividade, produzindo até 500 peças por hora. Mas o metal ele tem que ser debaixo de ponto de fusão para que eles não ataquem quimicamente o êmbolo e outros componentes mecânicos do molde. Em geral, é usado zinco, chumbo e estanho. Na câmara fria, o metal fundido é lançado em uma câmara não aquecida e o êmbolo é usado para injetar o metal sob alta pressão na matriz. Os ciclos deles são mais longos porque tem a necessidade de transferir o metal líquido de uma fonte externa até a câmara. Em geral, são usados alumínio, latão e ligas de magnésio.
Já sobre esses moldes permanentes de ambas as câmeras, em geral eles são fabricados em aço ferramenta, aço médio, carbono ou aço margem. Pinos ejetores também são necessários para para que haja posterior remoção da peça. E também é necessário jatear lubrificante no interior da cavidade para que seja mais fácil a remoção posterior. Tem algumas vantagens, que são a alta produtividade, economicamente viável para a produção em grandes lotes, tolerâncias pequenas de tamanho e tem um bom acabamento superficial. Só que, novamente, tem que usar material com um baixo ponto de fusão. Para falar sobre o processo de função centrífuga, a gente vai falar mais especificamente sobre a centrífuga verdadeira, que é usada para fazer peças tubulares, como os canos, buchas, e basicamente, nela, o metal fundido é vazado no molde giratório para produzir uma peça tubular. O metal é introduzido em uma das extremidades do molde horizontal giratório. As velocidades de rotação vão resultar em forças centrífugas que fazem com que o metal também torne a forma da cavidade do molde. Também tem a fundição centrífuga horizontal, qual o efeito da gravidade também age durante o processo. Nesse caso, a parede vai ser mais fina no início do que na base. Com isso, a peça não pode ter mais do que o dobro de seu diâmetro para que essas propriedades não interfiram na produção da mesma.